Descubra o poder transformador do Salmo 91 enquanto dorme. Uma noite incrível com Jesus. Marisa, uma enfermeira de 35 anos, chegava em casa após mais um dia puxado no hospital. Seu corpo cansado era apenas um reflexo da mente sobrecarregada. O quarto escuro a esperava como um abrigo temporário, um lugar onde o peso das dores alheias parecia se reverter em seus próprios ombros. As lembranças de sorrisos e lágrimas compartilhadas com os pacientes a seguiam, qual sombra. Conhecida por seu carinho, Marisa sentia-se esgotada. O telefone muitas vezes tocava a campainha, e logo a cama se tornava um campo de batalha entre suas inseguranças e a firmeza que tentava mostrar. Uma série de risos ecoava na sua mente, enquanto pensava em Carlos, seu marido, um mecânico com talento raro que enfrentava dias sem reconhecimento. A frustração dele se traduziu em palavras não ditas, na tristeza que substituiu a alegria de antes. Durante esses momentos, Marisa tentava focar no próximo compromisso familiar, quase sempre colocando seus próprios anseios em segundo plano. Uma vida de sacrifícios, atormentada pela tradição, penalizava seus sonhos. Naquela noite, ao sentar-se na beira da cama, suas lágrimas começaram a escorregar. O peso da responsabilidade parecia maior que nunca. Foi quando uma luz suave do abajur caiu sobre a página sagrada na mesa de cabeceira. O Salmo 91, recitado em um encontro entre amigas, ecoou em sua mente. Ali, ela vislumbrou a tão esperada proteção e paz em meio ao caos. Marisa decidiu que a partir daquela noite, recitaria o Salmo. Na esperança de que isso pudesse levar um pouco de luz para os dias insuportáveis que vivia. Mas, na manhã seguinte, um telefonema cortou seu coração. O estrondo do aparelho parecia uma sirene. Carlos havia sofrido um acidente no trabalho. O pânico tomou conta e Marisa sentiu algo frio dilacerar seu peito. As perguntas a cercavam como um lobo faminto. E se não estiver bem? E se isso for o fim? O hospital se tornou uma extensão do espírito inquieto que a acompanhava. A espera parecia uma eternidade, e a sensação de culpa engoliu. Ela se lembrava das inúmeras noites em que, presa ao trabalho, perdeu momentos. Oitivas conversas, risos compartilhados. No silêncio da sala de espera, lembranças de um amor vibrante contrastavam com a realidade presente. Desesperada, Marisa buscou as palavras do Salmo que prometiam abrigo e proteção. Tu és meu refúgio, minha fortaleza. As frases reverberavam em sua mente, gerando uma força que ela não sabia que possuía. O dia se arrastava, a escuridão começava a se aproximar enquanto os exames revelavam uma condição grave. O dilema entre proteger a família e reconhecer suas próprias limitações a atingia como um soco no estômago. À medida que a noite descia, o peso da escolha se tornava quase insuportável. Diante da incerteza, ela percebeu que, ao abraçar sua vulnerabilidade, estava a um passo de descobrir um poder transformador que poderia mudar não só sua vida, mas a de Carlos e de toda sua família. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a pressão crescendo, Marisa se viu entre o cuidado do lar e a luta por seus próprios direitos e sonhos. O que ela não imaginava é que a luz que buscava poderia estar mais próxima do que parecia. Agora, enquanto as lágrimas escorrem e a escuridão se aproxima, ela se depara com uma escolha que poderia mudar tudo: lutar ou sucumbir. O que o amanhã traria? A expectativa pairava pesada no ar, deixando o leitor com o coração acelerado, desejoso por respostas. O silêncio da sala de espera era opressivo, abafando até mesmo os pensamentos mais ruidosos de Marisa. A luz fluorescente, quase tão intensa quanto sua ansiedade, iluminava o ambiente. Cada toque no seu celular parecia um aviso cruel de que a situação de Carlos poderia mudar a qualquer momento. Ela olhava para a porta da sala de emergência, esperando que um médico aparecesse e lhe trouxesse notícias. A respiração era irregular, como se a realidade estivesse em um compasso diferente e ela não conseguisse acompanhá-la. Lembrou-se de todas as vezes em que Carlos lhe segurou a mão, forçando-a a não desmoronar sob pressão. Ele sempre foi seu porto seguro, e agora, ali, sentindo-se só e perdida, Marisa se perguntava se tinha a força necessária para aguentar. As palavras do Salmo 91 ecoavam em sua mente com mais intensidade, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Era nesse momento que ela desejava que a fé fosse um cobertor acabado de aconchegar em noite fria,
mas o desespero deixava exposta como uma folha ao vento. O tempo parecia congelado. Para os outros que estavam ali, a espera dava lugar a ansiedades, mas para Marisa, cada segundo era uma tortura. O peso da culpa afligia como um fardo insuportável. Havia se permitido deixar o trabalho a consumir a vida que deveria desfrutar ao lado de Carlos. O que se tornará de suas promessas de criar memórias juntos? As férias planejadas que nunca saíram do papel? O desejo de construir uma casa, de cultivar um jardim, tudo parecia uma ilusão distantes demais para alcançá-los agora. Finalmente, um médico surgiu. Sua expressão era neutra, mas dava para sentir que havia um abismo entre o que ele deveria dizer e o que ele realmente pensava. Marisa sentiu o estômago embrulhar. O tempo parou de novo, e seu coração parecia querer saltar pela boca. O médico se aproximou, e a primeira palavra que saiu da sua boca foi Carlos, como se fosse um ponto de partida para um destino desconhecido. As palavras seguintes mostraram um caminho repleto de espinhos. Ele está estável, mas precisamos monitorá-lo de perto. O acidente o deixou com algumas fraturas e... Ela mal ouvia o que ele dizia. Em vez disso, sua mente se perdia nas memórias dos dias de felicidade. Os risos quando dançavam na sala, as conversas surdas sob as estrelas, a sensação de estar em casa no coração um do outro. Uma onda de amor e desespero contraditórios inundou seu ser. Era preciso saber como ele estava, mas era preciso também que sua própria luz interior brilhasse com força. E isso só aconteceria se ela tomasse a decisão de lutar. No carro, já a caminho do hospital na manhã seguinte, Marisa lembrou-se de um trecho do Salmo que lhe dizia sobre segurança e refúgio. Aquelas palavras tornaram-se seu mantra. Ao entrar no quarto de Carlos, ela viu o rosto dele com o rosto pálido, mas respirando. Um alívio profundo a envolveu, mas a luta ainda não havia terminado. Com um aperto no coração, decidiu que precisava ser forte por ele. Mais forte do que já fora até então. Marisa segurou a mão de Carlos, e aquela conexão a encheu de esperança. Assim, naquele momento de vulnerabilidade, decidiu que falaria com ele sobre tudo o que sentia, mesmo que ele estivesse distante. O que ocorreria no futuro ainda era uma incógnita, mas uma coisa era certa. Ela não permitiria que o desespero a consumisse. Enquanto a noite se aproximava novamente, levando consigo o peso e a dúvida do dia, uma sensação de transformação pulsava no peito de Marisa. Era hora de buscar respostas, e o salmo seria mais do que um consolo, seria o primeiro passo para a superação. Ela não se daria por vencida, não agora. Mas uma mensagem inesperada chegou em seu celular. Marisa, precisamos conversar sobre Carlos. A incerteza se abateu sobre ela novamente, como uma sombra imensa. O que essa conversa trouxeria à tona? Marisa sentou-se na beirada da cama, o celular em mãos, o coração disparado. A mensagem parecia um eco de seus medos. Precisamos conversar sobre Carlos. A frase rangia como um aviso em sua mente. O que poderia ser tão urgente a ponto de tirar a vida dela desse estado de esperança quase visível? Enquanto a luz enceguecedora do hospital faiscava em seus olhos, as dúvidas começaram a dominar seus pensamentos. Respirou fundo, tentando acalmar a tempestade dentro de si. Era um momento de decisão. A resposta poderia mudar tudo. Mas o medo de ouvir este tudo a trancava em um ciclo de incerteza. O que ela realmente sabia sobre a situação de Carlos? Estava disposta a enfrentar a verdade, mesmo que fosse dolorosa. Com a intenção de se distrair, levantou-se e caminhou até a janela. O sol da manhã lançava raios quentes sobre a cidade, mas tudo parecia distante, como se o mundo lá fora não a pertencesse mais. A visão de um casal na rua, mãos dadas e rindo, fez seu coração apertar. O desespero e a esperança dançavam em uma coreografia estranha dentro dela, e cada emoção a pedia um lugar seguro onde pudesse descansar. Resoluta, ela decidiu que não iria ficar ali paralisada pela dúvida. Carlos sempre acreditou que as adversidades revelam nossa verdadeira força. Pegou o celular, seus dedos hesitantes enquanto digitava uma resposta. Sobre o que precisamos conversar? A resposta veio quase imediatamente. É sobre a saúde dele. Me encontre no café do hospital. Marisa saiu do quarto com o coração na boca. O corredor do hospital parecia um labirinto, cada passo ecoando como um chamado para enfrentar seus medos. Ao chegar ao café, encontrou Ana, amiga de Carlos e enfermeira. Ela estava sentada, uma expressão grave marcando seu rosto. Marisa já conhecia aquele olhar, era o mesmo que viu em outros momentos difíceis. Oi, Ana, disse, tentando infundir um pouco de animação na voz. O que aconteceu? Ana respirou fundo e, com cuidado, começou a expor a situação. Carlos apresenta um quadro de recuperação, mas os médicos estão preocupados com possíveis complicações.
Precisamos monitorá-lo de perto. Há riscos e precisamos ser cautelosos. As palavras dela eram pesadas, cada sílaba arrastando Marisa mais para a realidade que tanto temia. As lágrimas começaram a se formar, mas Marisa fez questão de mantê-las à margem. Se Carlos estava lutando, ela também lutaria. E se eu me aproximar dele? O que posso fazer para ajudar? Ana olhou Marisa nos olhos, e por um instante, vi ali a esperança e a determinação exibidas entre os dois. Ficar ao lado dele é o primeiro passo. Seu amor é um remédio forte. E não se esqueça, nós estamos aqui para apoiá-la também. Aquelas palavras penetraram fundo. Sentiu uma onda de amor e força inundar seu ser. Voltou a sentir a energia daquele salmo que a acompanhava desde a noite anterior. A fé não era só um consolo, era uma arma. Eu vou ficar com ele, Ana. Não vou deixá-lo sozinho, declarou, com um brilho renovado nos olhos. Com o coração mais leve, dirigiu-se novamente ao quarto de Carlos, decidida a encher aquele espaço com o amor que ambos construíram ao longo dos anos. No entanto, enquanto caminhava apressadamente, outra mensagem apareceu em sua tela. Marisa, você precisa saber da verdade sobre Carlos. O mundo ao seu redor começou a girar. Aquela verdade a aguardava, e Marisa sentiu que o chão se movia debaixo de seus pés. O que seria agora? Ela estava prestes a descobrir algo que nunca poderia ter imaginado. Marisa parou abruptamente. O celular vibrava em sua mão, mas a mensagem se tornará uma pedra pesada em seu estômago. Que verdade poderia ser tão impactante a ponto de desestabilizar tudo o que conhecia? O tempo parecia fluir mais devagar. Em meio ao turbilhão de emoções, ela respirou fundo. Pela primeira vez, a luz do hospital parecendo fria e distante. Havia algo grotesco na forma como isso a afetava. Carlos sempre foi seu porto seguro e, naquele instante, ela se sentia à deriva. As paredes do corredor pareciam segregar seus medos, cada som ecoando como um chamado para a desgraça. Com os dedos trêmulos, ela decidiu abrir a mensagem. Carlos não apenas está doente. Ele omitiu algo crucial sobre sua saúde. Não sei se você sabe, mas ele teve um problema anterior que complicou muito a situação atual. As palavras dançavam na tela, mas a realidade que elas traziam parecia ter vida própria. A história que ela conhecia sobre o namorado se fragmentava diante de seus olhos. Marisa fechou os olhos, tentando filtrar a enxurrada de informações. Mesmo afastada, a imagem de Carlos em sua cama, vulnerável, surgia em sua mente. Ela se lembrava de seus abraços firmes, do jeito como sempre a fazia sentir-se segura, e, mesmo assim, havia algo oculto ali. Que tipo de homem constrói muros ao redor de sua dor? Agora, mais do que nunca, ela precisava ser forte. Não apenas para Carlos, mas para si mesma. Rapidamente, ela digitou uma resposta. O que mais você sabe? Precisamos nos encontrar. Preciso entender. A resposta de Ana veio em segundos. Estou aqui no hospital. Podemos conversar agora. Marisa caminhou de volta, cada passo ressoando como um tambor em seu peito. Ao chegar, encontrou Ana com a expressão ainda mais séria. A enfermeira gesticulou para que se sentasse. Marisa, existem algumas questões de saúde que Carlos tem evitado mencionar. Ele tentou proteger você da dor, mas isso só complicou tudo. Ana olhou para baixo, como se as palavras pesadas a sufocassem. Ele passou por um tratamento difícil há alguns anos, e mesmo que tenha se recuperado, as sequelas ainda o afetam. Sequelas? Por que não me contou nada sobre isso? O tom de Marisa era um misto de preocupação e ira. Eu poderia tê-lo ajudado. Como isso ficou escondido por tanto tempo? Às vezes, as pessoas têm medo. Ele não queria que você se preocupasse com algo que pensava que estava superado. Ana balançou a cabeça, implorando por compreensão. Mas isso não quer dizer que você não possa ajudá-lo agora. Ele precisa de você. Marisa sentiu um misto de amor e frustração. Como poderia ser justo que Carlos tivesse carregado esse peso sozinho? E, ao mesmo tempo, seu coração disparava ao pensar que tinha uma nova chance de apoiá-lo, de ser a luz na escuridão em que ele havia se perdido. Eu vou estar com ele. Senhor, dá-me força, murmurou Marisa, com a voz embargada. A esperança ainda pulsava subjacente, mesmo em meio à incerteza que a cercava. Ela se levantou, pronta para enfrentar tudo. Mas, antes que pudesse se afastar, o celular vibrou mais uma vez. Uma nova mensagem tremulava em sua tela. Marisa, não se esqueça da carta. Ela pode mudar tudo. Mais uma vez, a dúvida e a curiosidade se misturaram. Que carta poderia ser essa?
E o que mais Carlos tinha escondido dela? Determinada, Marisa voltou seus passos em direção ao quarto, sabendo que estava mais perto de Carlos, mas também mais próxima da verdade que poderia reconfigurar tudo entre eles. Marisa parou na porta do quarto de Carlos, respirando fundo. O coração martelava em seu peito, e um frio na barriga quase a fez hesitar. Ela estava prestes a entrar na vida de Carlos, não mais como namorada confiante, mas como a mulher que precisava confrontar segredos e medos. A mão trêmula se moveu em direção à maçaneta. Quando a porta se abriu, a visão de Carlos deitado naquela cama, com o olhar cansado, mas ainda tão familiar, quase a fez perder o ar. Ele estava diferente, mais pálido, e as sombras sob seus olhos contavam histórias que ela não havia percebido antes. Era como se a luz do hospital tivesse sugado a vitalidade que antes ele exalava. Oi, amor, disse ela, tentando injetar calor em seu tom. Mas a insegurança estava presente, como um convidado indesejado. Carlos virou a cabeça lentamente, um sorriso tímido aparecendo em seus lábios, mas naquele momento, o brilho de sempre parecia apagado. Marisa, você veio. Ele tentou se levantar, mas o cansaço era visível. Claro. Estou aqui. Como você está se sentindo? A formulação da pergunta soava quase banal diante da turbulência que se instalava entre eles. Mas era tudo que ela conseguia pensar, enquanto seus olhos buscavam os dele, implorando por respostas. Carlos desviou o olhar, como se estivesse em um filme de suspense, hesitando em compartilhar uma revelação. Eu estou tentando lidar com isso, disse ele, com a voz fraca. Mas não quero que você se preocupe. Como você pode dizer isso? É impossível não me preocupar. O desespero começou a invadir sua voz, e a frustração a fez levantar a voz um pouco mais do que pretendia. Você não pode carregar tudo isso sozinho. Eu sei. Eu não queria que você visse isso. Ele gesticulou para o corpo enfraquecido, como se estivesse envergonhado. Não queria te arrastar para essa bagunça. O coração de Marisa apertou. Ele sempre foi tão forte, tão protetor, e agora ali estava, vulnerável e frágil. A visão o despedaçou, mas também acendeu uma determinação nela, como uma chama que não queria se apagar. Carlos segurou a mão dele com firmeza. Você não está arrastando nada. Estar ao seu lado é o que eu quero, mesmo nas horas difíceis. Você não precisa ser forte o tempo todo. Eu estou aqui para você. Nesse momento, o sorriso de Carlos ganhou um novo brilho, e uma lágrima discreta escapuliu de seu olho. Ele se permitiu sentir um pouco daquela força que Marisa lhe oferecia. A conexão deles parecia ressurgir como um fio de luz na escuridão. Obrigada por estar aqui. Ele se esforçou para sorrir, e, pela primeira vez, havia um reconhecimento mútuo de que juntos eram mais fortes. Mas antes que a conversa pudesse fluir, Marisa se lembrou da mensagem de Ana. A carta. O que poderia ser tão impactante que Ana havia mencionado? Um redemoinho de perguntas surgiu novamente. Carlos, tem uma coisa que eu preciso saber. É sobre uma carta que Ana mencionou. A dúvida fazia sua voz hesitar, mas a necessidade de compreensão era mais forte do que qualquer receio. Os olhos de Carlos se tornaram sombrios, e ele desviou o olhar, como se a menção da carta tivesse desencadeado uma tempestade interna que Marisa não podia ver. Marisa, ele começou, a voz falhando, aquela carta pode mudar tudo. E eu não sei se estou pronto para você saber. A tensão subiu instantaneamente. O que mais Carlos escondia? O que mais poderia desmoronar sua vida se entrasse em contato com a verdade? Carlos, por favor, não me deixe no escuro sobre isso. As palavras dela tremiam, mas a urgência em sua voz era clara. O medo de não entender o que estava acontecendo crescia como uma sombra ao redor deles. Eu prometi, ele murmurou, piorando o clima. Prometeu o quê? O que está acontecendo? Ele fechou os olhos, e Marisa podia sentir o peso do silêncio enquanto a revelação pairava entre eles, como uma nuvem carregada prestes a despencar. Neste instante, o amor dela por ele só fazia crescer, intensificando sua determinação em descobrir a verdade. E assim, enquanto as paredes do quarto cercavam com um clima opressivo, Marisa percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Como um fôlego desesperado em meio às turbulências, a pergunta pairava na sala. Qual era a verdade que Carlos tentava esconder e que poderia redefinir tudo? A tensão no ar era palpável. Marisa sentia como se o tempo houvesse parado, deixando-os presos em um instante onde a verdade se escondia sob camadas de segredos. O coração dela pulsava com uma mistura de ansiedade e amor, cada batida pedindo por respostas. Carlos parecia distante, como se sua mente estivesse lutando entre confissões e o desejo de proteger Marisa da verdade.
Carlos, ela começou, sua voz suave, o que você prometeu? Se é algo que pode nos afetar, precisamos conversar. Não posso te ajudar se você não me conta. Ele hesitou, a expressão agora inquieta. Os minutos se arrastavam enquanto ela observava, buscando a luz que sempre brilhou em seus olhos. Carlos, em vez disso, parecia enclausurado em medo, como se a carta de Ana fosse um abismo que ele não queria cruzar. Marisa, é só eu não sei como você reagiria. É algo muito sério. As palavras saíram em um sussurro, quase como se falasse para si mesmo, mais do que para ela. Eu mereço saber, Carlos. Você não está sozinho, nunca esteve. Isso não é só sua carga para carregar. A firmeza em sua voz soava como um chamado para que ele enxergasse a realidade daquela união. Carlos respirou fundo, como se estivesse tentando encontrar coragem em meio à tempestade interna. Marisa viu as sombras no rosto dele mudarem, e um lampejo de determinação surgiu. Ele olhou nos olhos dela, e a vulnerabilidade dele se transformou em uma súplica silenciosa, pedindo por compreensão. Está bem, ele finalmente disse, olhando para o canto da sala como se visse algo além das paredes. A carta Ana, ela revelou algo sobre o meu passado. Algo sobre meu pai. E eu pensei que tinha enterrado isso de vez. O coração de Marisa afundou. As palavras dele eram como uma onda que se acumulava antes de desabar. O passado de Carlos era uma mistura de mistério e dor, e o medo de que algo dele a afetasse diretamente era avassalador. O que exatamente ela revelou? Sua voz quase falhou, lutando para se manter firme. Que ele não é quem você pensa. Nunca foi. E eu fui forçado a carregar o peso dessa verdade por anos. Ele esfregou os olhos, uma expressão de dor misturada à confusão no rosto. A história que eu te contei sobre meu pai, sobre a vida que tivemos, tudo isso pode ser uma mentira. Marisa sentiu uma onda gelada percorrer seu corpo. Era como se uma lâmina de gelo tivesse cortado sua esperança. Carlos, como assim uma mentira? Você precisa me explicar. O que há nesse passado que pode mudar tudo entre nós? Porque eu tenho medo de que a pessoa que você ama não seja a mesma que eu sou. Ele finalmente se virou para ela, e a intensidade de seu olhar era tanto dolorosa quanto reveladora. Se a verdade sair, se você souber quem ele realmente é, talvez você não queira ficar ao meu lado. E eu não suportaria perder você agora. Marisa sentiu os olhos arderem. A imagem do homem que sempre viu como forte e seguro estava desmoronando diante dela. Mas, em vez de desespero, uma onda de compaixão a envolveu. Carlos, a sua história parte de você, mas não define quem você é agora. Não posso fazer isso sem te ouvir. Precisamos nos enfrentar, um ao outro, sem segredos. Ele hesitou, a batalha interna evidente em sua expressão. A emoção crescia entre eles, cheia de incerteza, mas também de possibilidade. Finalmente, Carlos fechou os olhos como se estivesse buscando palavras entre seus pensamentos caóticos, e então, com tremor na voz, ele disse, eu só espero que a verdade não nos quebre ainda mais. E, nesse momento frágil, eles estavam prontos para encarar o que estivesse por vir. O peso da verdade estava prestes a ser revelado, e Marisa sabia que o impacto poderia ser devastador. Mas a esperança permanecia viva, piscando como uma luz tênue em meio à tempestade. O que você está prestes a me contar pode mudar tudo, mas não podemos deixar que isso nos destrua, ela murmurou, sua mão segurando a dele, uma conexão firme mesmo em meio ao furacão. Carlos então se preparou, e enquanto a atmosfera se tornava cada vez mais eletrizante, uma escolha pairava no ar, abraçar o desconhecido ou se esconder atrás das ilusões. O que está escrito na carta, Carlos? Precisamos saber agora, insistiu Marisa, a ansiedade subindo a cada segundo. E ali estava o prenúncio da revelação, um momento que poderia tanto unir quanto separar. Carlos respirou fundo, as palavras pesando em sua garganta como pedras preciosas presas em um baú há muito tempo fechado. Ele olhou nos olhos de Marisa, buscando um reflexo de apoio, de força. Mas o que viu em seu olhar foi uma mistura de preocupação e amor, e isso fez querer abrir seu coração, mesmo que isso significasse arriscar tudo. Você sabe que meu pai sempre teve uma fama complicada, começou Carlos, sua voz tensa. As pessoas falavam dele com medo, e eu cresci com a sombra dele sobre mim. Amava ele, mas ao mesmo tempo detestava esse homem que todo mundo temia. Eu achava que me tornaria o oposto dele, mas Ana revelou que eu talvez não seja tão diferente assim. Marisa sentiu a tensão na sala aumentar. O que você quer dizer com isso? O que ela revelou? Na carta, ela mencionou um nome, um homem que eu nunca conheci, que foi fundamental na vida de meu pai.
Um homem que fez escolhas terríveis, e que paga até hoje por isso. Ana disse que ele é meu avô. Marisa franziu a testa, confusa. Seu avô? Como isso muda o que você é? Carlos interrompeu, sua voz agora um sussurro entrecortado. Ela disse que a maldição do passado segue a família, e meu pai fez o que fez para ocultar essa parte da história. Para nos proteger. Mas você não precisa carregar isso. Marisa exclamou, a preocupação fazendo seu coração acelerar ainda mais. Você não é seu pai, e seus erros não são seus. Você tem que acreditar que pode vencer isso. Que é mais forte. Seus olhos se encheram de lágrimas. Marisa sentia que a batalha de Carlos era também a dela. A dor que ele sentia era dolorosa, e não havia como ignorar. E se eu não conseguir, Marisa? E se essa sombra me pegar de novo? Carlos disse com um tom de desespero. E se eu não conseguir ser o homem que você merece? Só você pode definir quem é. Marisa afirmou, segurando a mão dele com firmeza. A verdade não precisa dividir a gente. Ela pode nos unir, se você deixar. Foi como se uma onda de luz tivesse atravessado o ambiente. Carlos a olhou, a vulnerabilidade em seu olhar começando a se transformar em uma possível aceitação. Ela era um farol, e ele, em meio à escuridão, começava a enxergar uma saída, uma nova perspectiva. Você está disposta a enfrentar isso comigo? Ele perguntou, a esperança quase inaudível em sua voz. Claramente, você não está sozinho, Marisa respondeu, seu tom suave, mas firme. Juntos, podemos enfrentar qualquer coisa. Carlos hesitou um instante, mas sua mão se apossou da dela, e a luz da esperança também começou a brilhar em seus olhos. Ok, então, vamos descobrir a verdade, juntos. A porta do passado parecia se abrir, revelando um vórtice de segredos e mistérios que desafiariam não apenas sua relação, mas também suas próprias definições de amor e identidade. Com um último olhar carregado de determinação, Carlos pegou a carta e, ao desenrolá-la, sua respiração se tornou mais rápida. Ele sabia que o que estava prestes a ler poderia mudar tudo. Tudo bem, Marisa. Aqui vamos nós, disse ele, mas antes que pudesse começar, o telefone dele tocou. Interrompendo o momento. Carlos olhou para o visor, e a expressão em seu rosto se transformou em preocupação. É a minha mãe. O sinal de alerta já estava dado, e Marisa sentiu um frio na barriga. O que será que aquela ligação traria? A revelação dos segredos guardados pelo passado estava apenas começando, mas a verdade sobre a família de Carlos parecia mais próxima. Algo na voz da mãe dele poderia mudar o rumo de tudo. Você acha que deve atender? Marisa perguntou, o desconforto evidente. Preciso saber o que ela quer, Carlos respondeu, com um tom de determinação, mas uma sombra de apreensão o acompanhou. Naquele instante, a verdade e sua relação estavam à beira de uma transformação inesperada, e tudo poderia mudar em um segundo. Carlos respirou fundo e atendeu a chamada, a voz trêmula. Alô, mãe? A expectativa pairava no ar, densa como uma cortina. Na tela, o rosto da mãe aparecia, mas ele não conseguia enxergar um sorriso reconfortante. Oi, filho, a voz dela era hesitante, como se estivesse navegando por águas turbulentas. Eu preciso falar com você sobre a sua avó. Não é fácil, mas você precisa saber. O coração de Carlos disparou. Marisa, ao seu lado, apertou sua mão, transmitindo energia e suporte. Ele sentiu que a sombra do passado se aproximava, e ao mesmo tempo, uma vontade de enfrentar tudo de uma vez. Sobre a vovó? O que tem para contar? A ansiedade fazia a voz dele soar entrecortada. Sabe aquele desaparecimento dela? A polícia nunca soube exatamente o que aconteceu, mas a verdade é que ela estava envolvida em algo sério, algo que afetou toda a nossa família. A mãe começou, a voz carregada de dor e arrependimento. Carlos, eu não quero que você a veja apenas como uma má lembrança, mas sim como uma mulher que fez escolhas ruins, terminou mal, e isso nos marcou até hoje. Marisa observava sua expressão se transformar. Cada palavra da mãe parecia afundar como âncoras em seu peito. Como se seu avô fosse lobos à solta, prontos para devorar as esperanças que ele tentava reconstruir. Ele fechou os olhos por um momento, lutando contra a maré de emoções que se aglomeravam dentro dele. Você tem que enfrentar isso, não pode ignorar, disse a mãe, e Carlos percebeu que a voz dela estava mais firme agora, como se quisesse transmitir coragem. Aquilo que não enfrentamos continua sempre conosco, Carlos. As palavras dela reverberavam em sua mente. Ele sabia que a verdade da história de sua família estava mais próxima do que pensava, e essa velha dor poderia ter o poder de moldar seu futuro, a depender da sua coragem para confrontá-la.
Então me conta tudo. Estou pronto, ele respondeu, ainda com a voz tremendo, mas agora com uma determinação crescente. A presença de Marisa ao seu lado fazia toda a diferença. Eu preciso entender. Carlos ouviu atentamente enquanto sua mãe revelava detalhes antigos e difíceis, uma história de escolhas erradas, relações partidas e segredos sombrios. O que deveria ser um legado de amor se tornará um misto de traições e mentiras, um fardo que ele agora começava a compreender. Fui eu que mantive esses segredos, Carlos. Foi para te proteger, mas percebo agora que só te afastei da verdade, ela disse, e ele poderia sentir a dor em sua voz. Por favor, perdoe-me. Carlos olhou para Marisa, que não disse nada, mas fez questão de segurar sua mão um pouco mais forte, como um lembrete do apoio palpável que ele tinha. Perdoar, era isso que deveria fazer. Não apenas a mãe, mas também a si mesmo. Ele precisava se libertar da culpa que a família carregava. Eu ainda estou tentando entender tudo isso, ele respondeu, as palavras mais suaves. Mas eu quero me libertar deste peso. Não quero carregar a história da vovó como uma maldição. Nesse instante, ele sentiu a fissura na parede que o separava do passado começando a rachar, e a luz da verdade enchendo o espaço onde antes havia dúvidas e medos. Haverá mais a contar, mas sobre isso, precisamos de calma. Podemos falar depois, disse sua mãe, e Carlos percebeu que esta era apenas a ponta do iceberg. Sim, vou querer saber mais, e não só por mim, Carlos afirmou, decidido. Vou revelar isso a Marisa também. A conexão entre eles se solidificou, e ao finalizar a ligação, Carlos olhou para Marisa, que estava com o olhar firme, pronta para o que viesse pela frente. Você está bem? Ela questionou, preocupada. Não sei se estou, mas estou mais perto de entender tudo isso. Acredito que essa batalha pode nos fortalecer ainda mais, e quero que você faça parte disso. Marisa sorriu, seus olhos brilhando enquanto ele falava. Eles estavam prontos para enfrentar os fantasmas do passado. No entanto, antes que pudessem discutir o próximo passo, um novo toque de telefone os interrompeu, uma mensagem de texto no celular de Carlos. Ele olhou para o visor e o coração acelerou novamente. Era uma mensagem de Ana, a misteriosa sobrinha que trouxe tudo à tona. Eu sei que você encontrou a carta. Precisamos conversar. Não posso deixar que você descubra isso sozinho. O frio na barriga retornou, e um novo mistério se aproximava, como se o destino estivesse sussurrando segredos inexplorados a eles. Carlos sentiu o peso da mensagem de Ana em suas mãos. Aquela simples frase, breve mas carregada de urgência, escavou uma trilha de incertezas em sua mente. Olhou para Marisa, que acompanhava sua expressão com um olhar preocupado. Eu preciso responder. Não posso deixá-la esperando, ele disse, tomando coragem. O que Ana teria a revelar? A conexão dela com a história de sua avó parecia mais complicada do que imaginara. Digitar a resposta foi mais difícil do que esperava. Cada letra parecia um passo em direção a uma armadilha emocional que ele não sabia se tinha força para enfrentar. Quando e onde? Carlos acabou teclando. Com o coração na garganta, enviou a mensagem e fitou Marisa. Você tem certeza que quer fazer isso agora? Ela perguntou, a preocupação visível nos olhos dela. Sim, eu quero. Tenho que saber o que mais está envolvido nisso tudo, Carlos afirmou, a voz decidida, mas o corpo trêmulo como uma folha no vento. Ele não podia ignorar a sensação de que Ana detinha informações que poderiam mudar tudo. A resposta de Ana não demorou e, em poucos minutos, seu celular vibrou novamente. Amanhã, no café da esquina. Precisamos conversar a sós. O dia seguinte se arrastou como um caracol. Carlos tentava se concentrar no trabalho, mas os pensamentos sobre o encontro com Ana o consumiam. Ele imaginava 1000 cenários na sua mente, desde revelações crude até coisas que o deixariam sem chão. Quando finalmente chegou ao café, a atmosfera afundava em um clima tenso. O aroma do café fresco misturava-se ao som de conversas ao redor, mas tudo isso era como ruído distante para Carlos. Ana o cumprimentou com um aceno, a expressão dela era indecifrável. O cabelo dela estava preso em um coque bagunçado, e suas olheiras denunciavam as preocupações que não eram apenas dele. Ele se sentou, e um silêncio pesado pesou entre eles. Carlos, obrigada por vir, Ana finalmente disse, a voz baixa e emocionante. Eu não sei o que esperar. Se você encontrou a carta, o que mais pode haver? Carlos perguntou, suas mãos inquietas na mesa. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. A verdade é que sua avó não era apenas uma mulher comum. Ela se meteu em coisas muito maiores do que imagina. Havia pessoas envolvidas, atividades perigosas.
O que ela fez foi algo que não afetou apenas ela, mas todos nós. E você precisa saber disso. A revelação a princípio o atingiu como um murro no estômago. Mas, ao olhar nos olhos de Ana, percebeu que havia mais. Ela estava assustada, mas ao mesmo tempo determinada. Eu sei que a sua mãe mencionou apenas o que achava que poderia ser um peso leve. Mas não é assim que as coisas funcionam. Se existe algo que tem escondido, é isso. Acredito que, se você souber a história toda, poderá encontrar respostas para as questões que tem. Carlos sentiu um nó na garganta. A cada palavra, ele não sabia se estava mais perto da verdade ou se afundaria ainda mais na escuridão. Então me conte. Eu preciso saber, mesmo que a realidade seja dura, ele pediu, com um aperto no peito que fazia seu coração acelerar. Ana olhou para os lados, quase como se temesse ser ouvida. Se você deseja saber a verdade, vai ter que se preparar. Não é algo fácil de ouvir. Tem a ver com sombras que muitos preferem manter escondidas. Mas você é parte dessa história. Você merece saber. Eu estou pronto para enfrentar isso, Carlos respondeu. Determinado ponto, as palavras de Ana pairaram no ar, e ele sentiu que cada minuto nessa conversa era como um teste para sua coragem. Se você decidir seguir em frente, saiba que pode abrir portas que talvez nunca mais possa fechar, ela disse, a expressão dela mesclando medo e expectativa. Nesse momento, Carlos percebeu que as sombras do passado estavam mais próximas do que imaginara. O que mais ele teria que enfrentar? Estariam prontos para desvendar histórias que poderiam mudá-los para sempre? A resposta pairava, invisível como uma tempestade prestes a estourar sobre eles. Marisa acordou na manhã seguinte com a luz suave do sol filtrando através das cortinas. O sentimento de incerteza pairava ainda, mas havia uma chama de determinação queimando dentro dela. Naquela noite anterior, enquanto se lembrava das palavras do Salmo 91, decidiu que não poderia se deixar consumir pelos medos. Era hora de agir. No hospital, o clima estava denso, como se o peso das revelações fosse palpável no ar. Assim que entrou no quarto de Carlos, ela sentiu que a atmosfera estava prestes a mudar. O olhar dele, misto de esperança e temor, a tocou profundamente. Oi, amor, disse ela, tentando trazer um sorriso ao rosto dele. Oi, Marisa. Como você está? Carlos respondeu, mas a pergunta soava mais como uma tentativa de ocultar os próprios medos. O sorriso dele era tímido, mas Marisa podia ver a fragilidade por trás dele. Estamos juntos nisso, lembra? Marisa segurou a mão dele, apertando levemente. Vamos encarar qualquer que seja a verdade que vier pela frente. Carlos fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Estive pensando no que vamos fazer hoje, o que vai acontecer na conversa com Ana. Sua voz estava tensa, e ele parecia lutar contra a pressão emocional que crescia a cada instante. Creio que seja um passo importante. É hora de deixar o passado para trás. Podemos lidar com isso, juntos, Marisa respondeu, sua voz carregada de sinceridade. Ela poderia sentir a necessidade dele de se abrir, mesmo que o custo fosse alto. Os dois estavam prontos, então, para o que estavam por vir, mas a realidade era que as respostas poderiam abalar as estruturas da vida nas quais confiavam. E isso os levava a um universo de pensamentos complicados. No café, Ana os aguardava, com seu olhar preocupado, mas determinado. Assim que se aproximaram, um silêncio profundo caiu sobre o trio. Carlos sabia que estava prestes a entrar em um território desconhecido, e a ansiedade aumentava dia após dia. Você sabe que a verdade pode ser uma espada de dois gumes, não sabe? Ana começou, seu tom cauteloso. Eu só quero que você esteja preparado. Carlos assentiu. O que quer que fosse, era hora de conhecer sua história. Ana então começou a desvendar camadas de segredos familiares. As palavras fluíam como veneno, e cada detalhe da vida de Carlos começava a se transformar em dúvidas profundas sobre a família e todos os seus laços. Seu avô não era quem você imagina. O círculo de traições e mentiras se entrelaçou na vida da sua mãe e lhe afetaram de maneira que você nunca percebeu. Precisa saber que a escolha dos seus antecessores não define quem você é. As palavras de Ana eram um misto de encorajamento e revelação amarga. A cada frase que Ana pronunciava, Marisa olhava para Carlos, buscando um sinal de força, mas o peso do passado parecia um fardo insuportável para ele. E se eu não conseguir ser diferente, Ana? E se tudo isso me pegar de jeito? Eu não quero ser essa pessoa. A angústia transparecia em seu olhar, e Marisa o apertou mais forte, em um gesto de apoio. Não permita que o passado dite seu futuro. Você pode quebrar esse ciclo de mentiras.
A luta pode, sim, ser sua aliada nesta nova escolha, Ana falou, e a esperança começava a fluir entre eles. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Carlos enquanto a conversa prosseguia. Ele estava assombrado, mas a presença de Marisa e a firmeza de Ana ao seu lado faziam sentir que talvez houvesse esperança. Vou lutar, uma última vez. Marisa ouviu Carlos dizer, enquanto a determinação começava a brilhar em seu olhar. Se tudo isso é uma maldição criada por aqueles que vieram antes de mim, está na hora de reescrever minha própria história. As palavras dele ressoaram como um hino de resiliência. Marisa sabia que aquele poderia ser um novo começo. Em vez de se afundar nas sombras do passado, Carlos estava decidindo encarar a luz. Não havia como saber como tudo isso terminaria, mas ela tinha certeza de que o amor deles era forte o suficiente para superar qualquer tempestade. A reunião terminou, e Carlos se levantou. Seu semblante agora era outro, mais firme, mais forte. Ele olhou para Marisa e, pela primeira vez, se sentiu livre do peso dos segredos que carregava. Obrigada por estar comigo. Vamos juntos, enfrentar cada passo a partir de agora, ele disse, um sorriso se formando em seus lábios. Quando deixaram o café, havia um novo brilho na sua conexão, e Marisa soube que não só o amor deles havia crescido, mas também a coragem de Carlos agora estava novamente à frente de cada passo que dariam. Retornando ao hospital, Carlos se sentia mais leve. Estava determinado a se libertar do passado fatalista que vagava por sua mente. Ao voltar ao quarto, ele segurou a mão de Marisa e, juntos, enfrentariam tudo. Eles se tornariam a luz do passado um do outro, e no fazer isso, escreveriam um novo legado juntos. E assim, naquelas horas carregadas de emoções e novas descobertas, Carlos e Marisa decidiram soltar suas amarras. Ali estava o verdadeiro poder transformador. Juntos, eles não apenas ultrapassariam as barreiras, como iluminariam novos caminhos. Não se tratava mais de um fardo, mas de um renascimento, um novo começo. A tranquilidade agora preenchia o espaço ao redor deles. Cada pequeno sorriso, cada toque, cada palavra pareciam ser um passo para a superação. Você está comigo, e isso é tudo que importa, Carlos reafirmou com um sorriso radiante. A vida estava repleta de possibilidades, e o amor deles era uma ponte que os levaria para um futuro iluminado. Agora, querido amigo, é a sua vez de criar sua própria transformação. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.